alunos do segundo ano. Na atividade que eu mandei para a plataforma da escola, aparece uma imagem da Cachoeira de Paulo Afonso. Na imagem de vocês, aparecem 3 homens muito pequenos. Nessa que eu estou projetando aqui, não está dando para ver muito bem, mas na de vocês aparece 3 homens muito pequenos. E o que essa imagem ela vai traduzir para vocês? Esses homens muito pequenos vai mostrar para vocês a grandiosidade da natureza, né? O quão a natureza era exaltada na primeira fase do romantismo, né? A exaltação da pátria, da natureza, e quão grandiosa essa natureza é perante nós, né? Dá um certo medo, um certo receio, as águas são turbulentas, o ritmo da água é forte, e nós ficamos muito pequenos diante dessa natureza. Então, a exaltação da natureza é uma das premissas dessa primeira fase do romantismo. Segundo ano, continuando a nossa aula, essa imagem que está projetada aqui, que também está na plataforma, na atividade de vocês, ela vai retratar uma tela de Delacroix, um pintor francês, que ele retrata, ele contextualiza, numa pintura a óleo, né, o momento da Revolução Francesa, né, as pessoas atravessando as barricadas, lá em cima, uma mulher, que é o símbolo, né, da liberdade, com a bandeira da França, né? Essa tela vai representar o espírito de liberdade das pessoas. E a Revolução Francesa, ela vai ditar, ela vai colocar uma tendência para os demais países, né, dos direitos do homem e do cidadão. Né? Vai surgir a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai inspirar o romantismo no Brasil. Né? E também, nesse período do romantismo, vai culminar com o Brasil República, quando o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser um país livre, independente. Não é? Muitas lutas travadas ali, nesse contexto histórico, e um grande espírito de liberdade. Né? Essa imagem ela vai expressar o grande espírito de liberdade. E, posteriormente, também, muito mais tarde, essa mesma Revolução Francesa vai inspirar a nossa Carta Magna de 1988. Essa outra imagem que apresenta nas atividades da plataforma MAVE, ela vai mostrar para vocês a primeira missa que foi realizada no Brasil. Vai tratar da questão da religiosidade, tá? Da catequização dos índios. E o mais importante, talvez, dessa imagem, gente, é a figura do nativo. Né? Essa terra ela era do índio, né? Quando o português chegou aqui, e a figura do índio como um bom selvagem. O índio é visto como bom selvagem, né? E vai entrar a fase indianista, né? Com uma grande expressão do autor chamado José de Alencar, que escreveu Iracema, o Birajara, o Caramuru. Em cada livro que ele escreveu, né, vários temas dele são em prosa, ele vai tratar da questão do índio e com visões diferentes, mas o índio é enaltecido como bom selvagem. Bom, galera, continuando a nossa aula, eu vou falar um pouquinho também do poema que está expresso aí na plataforma MAVE, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, tá? Esse poema ele vai retratar a questão do saudosismo da pátria. Os poetas desse período aí moravam fora e sentiam uma saudade muito grande do Brasil, né? E ele vai cantar, nesse poema, ele vai cantar toda a saudade da terra natal,
vai exaltar a natureza, né? Existe um saudosismo, então, ele vai fazer exaltação da natureza, a fauna, a flora presente em todo o poema, um amor exacerbado pela pátria, que nós chamamos de ufanismo, tá? A presença de substantivos que se repetem, elevando as belezas da fauna e da flora. Agora cabe a vocês procurar aí no poema, tá? Onde estão esses substantivos que se repetem 3 vezes, que vai reafirmar, né, as grandezas aí do Brasil na natureza, na sua beleza, na sua magnitude, tá? Advérbios de lugar, vamos entrar um pouquinho aí na gramática contextualizada, né? Tem 2 advérbios de lugar, lá e cá, que vão representar, né? Representando a dor do exílio, né? O lá vai representar o exílio, a terra longínqua, né? Na qual o poeta está. E o cá vai representar o nosso país, a saudade da nossa pátria. Esse poema, vale lembrar, ele foi revisitado por outros autores em forma de paródia. Tá? O que é paródia? É quando você pega um texto original e dá uma nova roupagem, uma nova característica a ele, até com um certo tom de humor. Tá? Ele foi inspirador de paródias de outros autores. Tá? Também há presente no poema trechos do nosso hino nacional. Vocês podem olhar aí que vai ter trechos do nosso hino nacional no poema, justamente para voltar aqui e exaltar, enaltecer, elevar a nossa natureza, a nossa fauna e a nossa flora, né? O nosso país tem uma geografia belíssima, né? Então esse poema ele vai também falar sobre isso. Depois, no final dessa atividade de vocês vão ter uma tabela também, que está presente aí, que eu não projetei aqui para vocês, mas eu estou reverenciando, estou evidenciando essa tabela, que vai falar das gerações, as gerações do modernismo. A primeira fase, então, que vai exaltar a natureza, que é a Gonçalves Dias. Gonçalves de Magalhães, ele entra com o romantismo, mas ele tem uma outra temática. O Gonçalves Dias ele vai entrar com a exaltação da natureza. Os temas são esses, né? Nós temos a segunda fase, que nós vamos falar aí nessa tabela que tem para vocês preencherem, dos poetas ultrarromânticos, né? Os poetas do mal do século. Nós chamamos de poetas do mal do século. Os poetas ultrarromânticos, eles vão, né, vocês vão preencher essa tabela, pesquisar aí para preencher, eles vão falar de assuntos um pouco mais pesados, como o tédio, a melancolia, o sentimento de morte, a desilusão. E esses poetas, eu não projetei essa imagem para vocês, eles cultuavam assim o mórbido, né? Caveiras, cemitérios, tinha um estilo meio gótico, né? E eram muito boêmios, extremamente inteligentes na sua temática, né? E esses poetas vão representar aí a segunda fase do romantismo, tá? Depois nós vamos entrar com o nosso poeta das causas sociais nessa tabela, Castro Alves. Ele vai defender a abolição da escravidão no Brasil, que aconteceu tardiamente. Na Europa, a abolição aconteceu muito antes, porque a máquina veio primeiro. A nossa Revolução Industrial no Brasil demorou a acontecer. Então, o escravo a abolição do escravo demorou mais a acontecer. E Castro Alves, ele é o poeta das causas sociais, abolicionista, e nós chamamos aí de fase condoreira, né? A terceira fase do romantismo é a fase condoreira. Castro Alves, vocês podem pesquisar aí, ele tem um poema dele que é o mais famoso, que vocês vão pesquisar na atividade, que vai falar de quando o negro sai de Serra Leoa, na África, e como ele é maltratado nos porões do navio até chegar ao Brasil. E o negro, quando chega aqui, ele é tido como uma mercadoria, né? E, infelizmente,
nós devemos esse legado aí à cultura negra, né? É um resgate que o Brasil tem de respeito a essa cultura que tanto fez para que o nosso país enriquecesse, né? Nós temos uma dívida com a cultura negra por essa demora aí da abolição da escravidão no nosso país. Por hoje é só, um grande beijo, fique em paz, estamos juntos.